tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e nós estamos aqui para mais uma série de aulas feitas, gravadas para vocês. Esperamos que essa situação passe logo, por causa dessa ausência que nós estamos tendo aí nos ver. Eu estou sentindo a falta de vocês e eu espero que vocês estejam sentindo a minha também. Mas, como nós temos que continuar em casa e permaneçam assim, nós vamos daqui continuar mandando as aulas para vocês continuarem com o conteúdo, tá bom? Esse assunto é uma continuidade dos assuntos do primeiro bimestre e eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês e acompanhassem isso no livro. Não esquecendo de fazer as anotações para a gente poder esclarecer isso nas nossas aulas online, tá? Esse é o filo molusca e é um filo bem interessante, tem algumas coisas bem curiosas que a gente vai falar aqui. O restante das curiosidades vamos deixar para a nossa aula online, porque são muitas, E eu vou tentar fazer com que a aula, seja um pouquinho mais resumida por causa da situação da gravação, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar primeiro do geral, das características que reúnem o filo do molusca e depois nós vamos detalhar em cada classe, tá? Eu escolhi o caracol porque ele tem mais ou menos todas as características gerais do grupo, tá? Mas quando eu tiver que falar sobre alguma característica específica, eu vou citar ou eu vou deixar para quando eu for abordar cada classe, tá bom? Então, normalmente, o que eles têm no geral? Corpo mole, viscoso e não segmentado. A ausência do segmento impede que essas partes internas do corpo do animal sejam divididas, tá? E aí você observa assim, a cabeça, a massa visceral e o pé. É isso que normalmente eles possuem. Com algumas exceções, que cada classe eu vou destacar para vocês, tá? Quero que vocês atentem para algumas estruturas que nós vamos ver frequentemente, tá bom? Seria a concha calcária, que alguns vão ter, outros não vão ter essa concha. Alguns terão a concha interna, escondidinha, lá como é o caso da lula, E o manto, que é uma região da dobra da epiderme, essa que possibilita a secreção de uma substância que vai formar a concha desses animais, tá? São triblásticos, esse termo é técnico e você já sabe o que significa. Triblástico significa que eles têm os 3 folhetos embrionários, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. São celomados, você também já sabe o que é. O celoma é aquela cavidade que vai formar no desenvolvimento embrionário, que permite uma abertura onde as vísceras serão guardadas depois que o animal tiver nascido. E eles são protostômio. Lembra lá da nossa aula de embriologia? O blastóporo vai dar origem, vai desenvolver a boca e depois o ânus, tá? Se eles são protostômio, é a boca que vem formado primeiro, tá bom? Bom, ainda sobre a característica geral, vamos delimitar o sistema digestório. Esse animal tem boca, na boca dele tem uma língua dentilhada que serve para raspar. Dependendo do animal, essa dentilhação não só raspa, mas ela rasga o alimento, tá? Quando ele faz isso, ele consegue engolir, deglutir o alimento e ele vai viajar pelo tubo digestório, chegando até o estômago, que não é tão grande. Depois, ele vai se direcionar para o intestino e as excreções serão eliminadas para fora através do ânus, tá? Vale só observar que esse animal também tem uma glândula anexa, que é o fígado, tá? A digestão é extracelular, isso significa que é absorvido pela parede do intestino, tá bom? Sobre o sistema respiratório, vamos só tentar entender que são 3 tipos. Dependendo do ambiente em que esse animal viva, ele vai respirar por brânquias, se ele viver no ambiente aquático, e se ele viver no ambiente terrestre, ele pode respirar através de pulmões rudimentares auxiliados pela pele. Então, ele vai ter respiração pulmonar e cutânea, tá? O sistema circulatório desse animal especificamente, que é da classe gastrópoda, que inclui os caracóis, os caramujos e as lesmas, é aberto. Vou já explicar o que significa esse sistema circulatório aberto, tá? Aqui a gente consegue visualizar o pulmão rudimentar dele, que é auxiliado ali pela respiração cutânea, tá? Vale só para entender um pouquinho que se ele respira pela pele, a umidade dela precisa permanecer. É por isso que você não vai ver caracol, caramujo aí no sol quente. Eles precisam estar abrigados da luz solar para poder manter essa umidade, tá?
Sobre o sistema circulatório, aberto ou fechado. Aberto, a hemolinfa, que é o líquido que sai do coração e é transportado por todo o corpo, ela sai dos vasos e não permanece por lá. Então significa que o sistema circulatório aberto, ele tem lacunas, e essas lacunas são chamadas de hemocélios. Então imagina que essa hemocele é uma abertura do vaso, e aí a hemolinfa deságua nas células e ela é transmitida de célula para célula. Por causa disso, o metabolismo deles diminui, então desacelerando, esse animal, a característica dele de ser um pouquinho mais lento, está relacionado ao sistema circulatório dele, tá? Logicamente que se o sistema circulatório é fechado, o metabolismo é mais eficiente. Por quê? Toda a hemolinfa se mantém dentro dos vasos, então sai do coração, vai para todo o corpo, volta para o coração, tá bom? Ele não deságua, porque todos os capilares estão conectados. E aí, por causa disso, ele fica mais dinâmico. E esses animais que possuem o sistema circulatório fechado são os cefalópodes, que você conhece como polvos, lulas e o náutilo, tá? Característica ainda geral, vamos falar do sistema excretor, que é aquele que elimina as substâncias que são resíduos celulares. Faz isso por onde? Ele tem um rim bem primitivo, que é chamado de nefrídeo, e ele sai do corpo do animal, essa excreção sai através de um poro, que é uma abertura para o meio externo, tá? Essa substância vai sair, eliminando do corpo do animal aquilo que poderia prejudicá-lo, tá bom? Em relação ao sistema nervoso, eles não possuem cérebro, mas nem por isso eles são menos eficientes no seu trabalho de percepção do ambiente. Por que não? Porque eles possuem gânglios divididos em determinadas áreas do seu corpo que vão ajudá-lo a perceber o ambiente e sobreviver neles, tá? Nós vamos ter os gânglios cerebrais, que são pares também, eles possibilitam a maior percepção de todo o ambiente e trabalha ajudando eles na maioria das suas funcionalidades, tá? Nós vamos ter os gânglios viscerais que controlam as informações, o trabalho que é feito pelas vísceras, e nós vamos ter os gânglios pedais. Percebe que o nome é sugestivo? Então, eles vão controlar a movimentação da musculatura dos pés desses animais, tá bom? Sobre a classificação, vamos falar dos pormenores de cada classe? Então, nós teremos gastrópoda, nós teremos cefalópoda, nós teremos a polipracófola e nós teremos uma última, que o nome dela é bem sugestivo por causa justamente da aparência que eles possuem, tá? Falando sobre o gastrópoda, que inclui as lesmas, inclui os caracóis e os caramujos. A lesma não tem concha, tá? Em relação a essa formação do corpo deles, ela já vai apresentar uma diferença em relação à estrutura que alguns deles vão ter. Mas ela possui a massa visceral, a cabeça e o pé, tá? Você vai encontrar eles em ambientes de água salgada, por isso que são considerados marinhos, ambientes de água doce, ducícolas e também em ambientes terrestres. Eu vou fazer a pergunta característica para toda aula de molusco. Você sabe dizer qual é a diferença entre um caracol e um caramujo? Então, para você que sabe, anota aí, né, e a gente conversa lá na nossa aula online. Mas para que não sabem, eu vou falar agora, tá? Caramujo e caracol, as diferenças são muito sutis, mas aqui no Brasil é bem característico por causa do local em que eles vivem. Os caracóis conseguem se manter em ambientes aquáticos e os caramujos conseguem alternar entre o ambiente terrestre e a água, tá? Esse aqui é, por exemplo, o caramujo africano, que é o chamado de catina fulica, que já foi considerado uma praga, porque algumas fazendas, na produção de escargot, tentaram utilizar esse tipo de caramujo na alimentação, sem saber antecipadamente quais eram os perigos que o consumo dessa carne poderia provocar para os seres humanos, tá? Mas esse é assunto para uma outra aula, tá bom? Bom, eu trouxe aqui só para a gente visualizar uma certa diferença entre eles, a lesma, né, que não tem a concha, o caracol e ali a presença do caramujo, tá bom? Na sequência, a gente fala sobre o que tem debaixo dessa concha, né? Então, debaixo do caracol, ele nasce com uma protoconcha. É uma concha ainda em modificação, tá bom? Ela é dividida em 3 partes e ao longo do seu crescimento, cada parte vai ganhando mais camadas.
É o perióstraco, que é a camada externa, é ela quem protege contra os atritos do meio ambiente. O óstraco, que é a camada intermediária, ela possui um material que vai conseguir possibilitar aquela resistência e a dureza, por isso ela contém carbonato de cálcio. E o hipóstraco, que é a parte mais interna, é responsável pelo reparo dessa concha. Então, qualquer obstrução, qualquer fragmentação dessa concha, quem faz esse reparo é a camada mais interna, tá? A reprodução, para todos, é sexuada, significa que eles vão trocar gametas, tá? E eles têm, a maioria, sendo divididos entre macho e fêmea, por isso são dioicos. Alguns vão ser hermafroditas, mas eles precisam um do outro para fecundar. Isso significa que eles vão necessariamente processar a cópula, todos dois saem fecundados, tá? Da segunda classe, que seria a bivalva, só lembrando uma coisinha que eu acabei esquecendo aqui na classe gastrópoda, tá? Como é que se movimentam aqueles pezinhos do molusco? Eles têm um movimento bem altivo, então para ele poder sair se arrastando no ambiente, eles liberam o muco secretor, que faz com que eles deslizem, mas ao mesmo tempo essa movimentação é possibilitada graças a... Primeiro, ele levantar a cabeça em torno de 20 ou 30 graus, estica o corpo e recolhe, tá? E aí desliza sobre esse muco secretor, tá bom? Sobre a classe bivalva, também chamada de pelecípoda. O nome bivalva é porque eles apresentam duas valvas. Essas valvas se fecham e a massa visceral fica toda interna, tá? Neles, nós vamos ter as ostras, os mexilhões e as vieiras, que normalmente, no popular, a gente chama de marisco, tá? São aquáticos, possuem a cabeça reduzida, massa visceral e o pé. Além disso, eles não possuem aquela rádula, que é aquela língua dentilhada, e eles são animais filtradores. Eles filtram a água, e a água que entra tem partículas bem pequenas, alimentares, de onde eles fazem a retirada e conseguem digerir, tá bom? Bom, aqui só para a gente saber a diferença, percebam que em relação aos mexilhões, né, as vieiras e as ostras, a concha é bem diferente no tamanho, na coloração e também no formato, tá? A formação das pérolas é um processo chamado de defesa. Isso significa que toda vez que entra um corpo estranho no animal, o manto secreta uma substância nacarada para envolver toda aquela impureza. Pode ser um grão de areia, assim como também pode ser um parasita. E o sistema de defesa aciona a eliminação dessa substância que vai fazendo camada sobre camada envolvendo esse corpo estranho. Isso é tudo muito doloroso para a ostra. E ela vai fazer isso por toda a vida se essa pérola não for retirada dela, tá bem? A defesa forma essa joia tão bonita aos olhos que muitas vezes nas fazendas que produzem a pérola, eles colocam vários pequenos grãozinhos de areia dentro da própria ostra para formar várias pérolas ao mesmo tempo. E o formato delas não é tão regular como normalmente a gente vê nas joias. Esse formato muitas vezes é irregular e para cada pérola ela vai ser classificada e ganhará um valor agregado ali, tá? A cor da pérola faz referência ao ambiente em que eles estão. Se a água for mais escura, a pérola será mais escura. Se for mais clara, se dará coloração mais clara, tá bom? Sobre a reprodução do bivalvo, ela é bem diferente, porque ela não se dá no meio interno, ela se dá fora do corpo do animal, no ambiente. Eles liberam os gametas na água, eles se encontram, provoca a fusão e aí ele forma uma larva ciliada, que é chamada de larva tracófora. Essa larva se movimenta nas marés até que se fixe no substrato e passe por transformações. A partir dali, ele vai constituir um indivíduo adulto e possivelmente possibilitará novas reproduções, tá? Para a classe cefalópoda, que é a que eu mais acho interessante, tem muitas curiosidades, são animais mais desenvolvidos. Marinhos podem ou não ter concha, o polvo não tem, a lula tem a concha interna,
e o náutilo tem a concha do lado de fora, tá? Vou já mostrar todos eles na sequência. O sistema circulatório deles é fechado e a movimentação através de jato-propulsão. Então, eles eliminam a água, isso possibilita que eles saem em retirada rapidamente em posição oposta à saída do jato de água, tá? Além disso, a cabeça deles é bem desenvolvida e são animais muito espertos. Será que é por causa da cabeça desenvolvida deles? Mas assim, pessoal, vocês vão ver algumas coisas bem curiosas na internet sobre eles, fazendo concha, batendo nas telas, conferindo, né? E por causa disso, eles acabam sendo objetos de estudos e exploração para muitas pessoas, tá? Eles também possuem cromatóforos, que são células da epiderme que conseguem mudar de cor e assim ele se camufla no ambiente. Alguns, dependendo dessa coloração que ele possa expressar, são considerados animais extremamente perigosos. E isso colocam eles numa condição de ficar mais à vontade, porque para outros animais a coloração mais forte pode ser considerada como perigo, tá? Para a defesa, eles possuem uma bolsa de tinta que libera essa tinta na água e enquanto os predadores ficam confusos sem encontrá-los, eles conseguem fugir, tá? Os pés não são naquele formato como os gastópodes apresentam, mas no formato de tentáculos que possuem inúmeras ventosas e conseguem se fixar facilmente nas superfícies, tá bom? A boca possui rádula e eles têm uma mandíbula córnea que consegue facilitar a introdução do alimento através dos tentáculos na própria boca deles, tá bom? Para a gente ver o náutilo aqui, né, com a sua concha externa, aqui o polvo com seus tentáculos e as ventosas e também a lula com a concha interna dela ali, tá? Queria falar sobre a fecundação deles, que também é diferente, nesse caso é interna e não tem fase larval. O animal, por exemplo, na fase adulta, ele apresenta um tentáculo diferenciado, que vai variar de tamanho, então ele é modificado, tá? Essa estrutura é que é introduzida no oviduto da fêmea e pode possibilitar ali a eliminação de espermas fertilizantes no óvulo, tá? Uma informação também é que a fêmea, ela consegue, através daquele cuidado parental, durante todo o período em que ela guarda os ovos, ficar ali sob vigilância e ela não se alimenta durante todo esse período. Os ovos ficam lá guardadinhos de 2 a 10 meses, então imagine o tempo que ela fica cuidando deles ali no mar, né? Acredito que todos vocês já ouviram falar do livro 20 Mil Léguas Submarinas. E esse não ouviu falar, mas alguma coisa, né, sobre esse assunto você deve lembrar. Inclusive eu trouxe um trecho do livro que fala sobre a presença de cefalópodes gigantes atracando o navio e possibilitando que eles fossem levados para o fundo. Na vida real, os polvos não são tão grandes a ponto de atacar navios, pelo menos não agora, né? Mas uma notícia trouxe em 2002 da Nova Zelândia, inclusive tem aqui o link para vocês lerem a reportagem na íntegra, foi encontrado um polvo de aproximadamente 4 metros de comprimento, né, desde a estrutura de um tentáculo ao outro, pesava mais ou menos 75 quilos. Então, um animal extremamente grande, né? De lá para cá, não foram encontrados animais maiores, mas chegando próximo a esse tamanho e peso, tá? Bom, as nossas duas últimas classes é a polipracófora e a escafópoda, são animais bem menores, passaram despercebidos por vocês, com certeza, com cabeça, massa visceral e pé exclusivamente marinhos e vivem em rochas, em águas mais rasas. A concha é flexível, possui 8 placas e quando eles são retirados das rochas, eles se enrolam como se fosse um tatu-bola, tá? O outro, a escafópoda, com massa visceral e pé, são chamados de dentes de elefante e não é à toa por causa disso aqui, que parece um dente de elefante mesmo, né? O corpo é bem fininho e vivem nas águas rasas lá da praia, tá? Bom, pessoal, nossa atividade vai ficar para a página 9 e 10, espero que vocês realizem essa atividade e aí a gente se vê na próxima, tá? Muito obrigada e até lá!